Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos começar hoje lendo Tito, carta de Paulo a Tito, logo após 2 Timóteo. Nós estamos lendo esta terceira e última carta chamada de pastoral, que Paulo escreve a um pastor que estava cuidando de uma igreja. Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa carta pastoral foi escrita por Paulo quando ele estava livre da primeira prisão que ele sofreu em Roma. Você pode ver isso depois em Atos 27. Ele estava numa condição de liberdade e ele escreve para Tito, que era um amigo muito íntimo do apóstolo Paulo, dentre alguns que ele tinha. Você pode perceber isso em 2 Coríntios 8, 23, que Tito era alguém muito próximo. Ele chama carinhosamente aqui de filho. E Tito foi uma das pessoas que Deus usou e Paulo enviou para organizar igrejas ali na região leste do Império Romano. Por isso, ele escreve uma carta pastoral, o apóstolo Paulo, para poder instruir esse pastor de como conduzir aquela igreja que o texto mostra com muitas dificuldades. Uma igreja na ilha de Creta. Bem interessante isso. E aqui é interessante percebermos que mesmo no período do Novo Testamento sendo escrito, mesmo com a ação do Espírito Santo que estava e está agindo para a edificação da igreja, porque quem, amado, edifica a igreja é o Senhor Jesus, e é a ação do Espírito Santo que nos faz ser igreja. Mesmo com tudo isso, Paulo escreve para Tito ser alguém que coopere, que trabalhe para edificar a igreja, para poder desenvolver sobre a igreja qualidade de vida. E é sobre isso que eu quero ministrar
nesta carta de Tito, ou de Paulo a Tito, qualidade de vida. Mesmo que o Espírito Santo haja na nossa vida, mesmo que Jesus nos edifique, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Jesus que edifica a igreja, mas Ele edifica a igreja através da liderança e de cada filho de Deus que participa da igreja. Cada um de nós. Edificar a igreja, edificar a família, edificar a nossa vida espiritual, exige de nós trabalho, suor, lágrima. Exige de nós dedicação. Às vezes nós nos tornamos muito acomodados e a gente coloca como desculpa, dizendo que se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, quando Ele quiser, Ele vai fazer. Mas Paulo escreve aqui pelo Espírito Santo dizendo: Tito, você precisa ter atitudes para que a igreja que você cuida seja edificada, para que a tua vida e para que famílias sejam edificadas. É com trabalho, com suor, com lágrimas que a nossa vida é construída, que a nossa família é restaurada, que vidas são salvas, que vidas são discipuladas no rebanho do Senhor Jesus. É com dedicação. Paulo enviou Tito para cuidar de uma igreja um pouco difícil, mas o Espírito do Senhor sempre vai nos capacitar para trabalhar junto com Ele para a edificação da nossa vida, da igreja e da nossa casa, buscando qualidade de vida. Quero compartilhar com os irmãos algumas verdades de Deus nesse capítulo 1, para que a gente busque ter qualidade de vida. Primeiro, nós precisamos, amado, crescer na fé e no pleno conhecimento da verdade. Crescer na fé e no pleno conhecimento da verdade. Olhe comigo, versículo número 1, Paulo já se apresenta dizendo: Paulo, servo de Deus, apóstolo, e ele diz aí o propósito da vida dele. Qual é o propósito da sua vida? Paulo diz: promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Você se considera um eleito de Deus? Ou seja, alguém que Deus está realmente chamando, e você entendeu que Ele chama você para a salvação? Há doutrinas que dividem a igreja na história sobre o que é ser um eleito. Não queremos nesse momento tentar complicar isso. Eu creio o seguinte: se você e eu cremos que somos do Senhor, somos eleitos para a salvação, o texto bíblico diz o seguinte, que Paulo estava preocupado em promover a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo uma vida dedicada, devota. Sabe, amado, uma das coisas que nos afasta da qualidade de vida espiritual, nós nos acomodamos facilmente no nível de fé que nós já temos e no conhecimento que nós já adquirimos. O texto está dizendo que nós devemos realmente entender que a intenção de Deus é que a fé que nós temos esteja sendo edificada cada dia mais, e que o conhecimento de Deus que nós temos nos leve a cada dia conhecê-lo mais plenamente. Nós precisamos ser mais profundos no nosso estudo da palavra, nós precisamos ser mais profundos no nosso conhecimento das verdades de Deus. Quantas pessoas hoje que elas se conformam apenas de ler um texto bíblico e de achar que Deus falou com elas naquele texto e não precisam mais estudar a palavra. Amado, Deus fala enquanto a gente estuda e se aprofunda no conhecimento bíblico, crescendo cada dia mais. Estamos terminando um mês de janeiro de 2019. Quantos capítulos da Bíblia você já leu neste mês? E não apenas quantos você leu, mas quantos você meditou, aprofundou. Cresça, para que você tenha qualidade de vida na sua fé, na sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, amado, para a gente poder ter maior qualidade de vida, e esse tema hoje parece que ele está muito comum até na sociedade secular, nós precisamos buscar organizar a nossa vida. Nós precisamos de organizar a nossa vida. Versículo 5 diz aí: foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade você construiu o presbítero, conforme eu prescrevi a você. Paulo podia dizer: Tito, o Espírito Santo vai fazer a obra, fique em paz,
Deus vai colocar tudo em ordem. Algumas palavras assim são muito inocentes. Paulo diz: Tito, você precisa colocar as coisas em ordem na casa de Deus. Precisa constituir pessoas específicas dentro de ministérios. Você precisa trabalhar para isso, pensar nisso, se dedicar a isso. Às vezes a nossa vida pessoal e espiritual, até a nossa saúde, até a nossa vida emocional, essas partes da nossa vida, elas vão se enfraquecendo e adoecendo por uma simples falta de organização. Nós precisamos, amado, colocar a casa em ordem, como o profeta Isaías falou para o rei de Israel, dizendo a ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Que palavras é essa? É estranho pensar que Deus mande alguém organizar a vida porque ele ia morrer. É óbvio que não estava falando de arrumar a casa, mas estava falando de investir de maneira firme, dedicada, intencional, para que a família dele estivesse sendo fortalecida pelo Senhor. Quando Jesus foi multiplicar os pães, Jesus dividiu em grupos organizados de 100, mandou distribuir, recolheu. Amado, Deus quer fazer milagres em nossas vidas, Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas nós precisamos nos organizar o nosso tempo, organizar aquilo que nós dedicamos mais atenção. Nós precisamos organizar até mesmo o nosso sono, horários que nós temos que ter bem delimitados para que a gente tenha qualidade de vida. Organizar a igreja. Você precisa ser alguém que coopera para que a igreja seja mais organizada e melhor cuidada. A casa do Senhor. Participe daquilo que a liderança conduz para uma melhor para o melhor funcionamento. Seja alguém que coopere para que a igreja seja melhor organizada, porque isso certamente vai trazer mais qualidade para nós. Em terceiro lugar, o texto também mostra que para que a gente tenha mais qualidade de vida, nós precisamos gerenciar melhor, ou gerenciar bem, o nosso caráter e as nossas emoções. Nós precisamos desenvolver qualidades de caráter e qualidades emocionais. É o que se exige, por exemplo, da liderança da igreja em Creta. Paulo escreve a Tito, do versículo 5 ao versículo 9, mostrando essas qualificações daquele que ele chama de presbítero ou bispo, ele usa como sinônimo. Ou seja, uma liderança de uma igreja precisa ter essas qualificações. E ele diz aí que são qualificações que também a Timóteo ele escreve, quando ele vai falar de pastores ou de diáconos, ele vai dizer: tem que desenvolver características nobres em seu caráter, em sua vida emocional, na maneira que você controla o seu temperamento. Sabe, irmãos, nós sabemos que somos humanos e temos falhas que nós vamos ter que enfrentar, pedir ajuda. O que nós não podemos é nos acomodar a uma vida reprovada em nosso caráter e desajustada em nossas emoções. Teremos tropeços, teremos impulsividades que vão nos levar a errar, mas nós não podemos nos habituar e acomodar a um caráter reprovado e uma vida emocional desajustada, como servos de Deus, como filhos de Deus. Podemos dizer que isso aqui é uma exigência apenas para os líderes, mas não, porque se você lê o Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai dizer: todo aquele que for meu discípulo vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai me seguir, e vai seguir os meus passos. Quem é discípulo de Jesus está buscando imitar Jesus em seu caráter e em sua missão. Então, do versículo 5 até o 9, a gente vai perceber Paulo dizendo, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão. Ou seja, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja alguém que preocupe-se com a qualidade de vida dos seus filhos, orando, dando bons exemplos,
Não se acomode se seu filho está perdido. Continue chorando, orando, clamando. Continue pedindo ao Senhor sabedoria para poder ajudá-los. Esse texto não é para imprimir culpa em nós, mas é para nos tirar da apatia e da passividade. Por isso Paulo está dizendo, versículo 7, é indispensável que o bispo, ele seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não violento, alguém que tenha bom testemunho, que seja hospitaleiro. A nossa casa precisa estar aberta para acolher pessoas, para orarmos juntos, para servir, para abençoar, aconselhar. Isso é o papel dos servos de Deus. Que tenha domínio de si, versículo 8, o que é isso? Domínio próprio, fruto do Espírito. Há muitas pessoas que se escondem por trás de um discurso dizendo, meu temperamento é assim mesmo, mas esquecem de uma coisa, temperamento de discípulo de Jesus é fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Ser apegado a palavras, alguém que possa exortar pelo ensino. Sabe, amado, nós precisamos ter mais qualidade de vida no que diz respeito ao nosso caráter e às nossas emoções. Em quarto e último lugar, para a gente desenvolver qualidade de vida espiritual, emocional, relacionamentos, nós precisamos discernir os falsos ensinos que tentam nos influenciar. Nós precisamos discernir os falsos ensinos que tentam nos influenciar. Versículo 10 a 15, o apóstolo Paulo também descreve perigo dos falsos mestres, das falsas doutrinas. No versículo 10 ele diz, existem muitos, especialmente os da circuncisão. Ele está falando aqui de judeus que estavam se convertendo, mas que queriam trazer para o cristianismo alguns tipos de práticas, de leis que não correspondem à verdade de Deus. E ele diz aí, olha, são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem. Irmãos, por amor a Jesus, escute, doutrina falsa não está restrito a um lugar, a uma pessoa. Enganos não são falados por pessoas somente más nas suas intenções. Enganos, eles não se percebem com clareza e facilmente, eles são sutis. Nós precisamos discernir o engano não apenas de uma pessoa com a má intenção, nós precisamos discernir o engano no nosso coração, de acreditar no que a gente quer, para viver da maneira que a gente prefere. Então, em toda a história da igreja, o maior falso profeta é o nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, eu e você podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e até aprofundar o estudo, mas se nós não quisermos mudar, nós vamos usar argumentos bíblicos para sustentar o nosso comportamento, seja ele qual for. Por isso, quando eu falo discernir os falsos enganos, esse discernimento espiritual, nós precisamos, na verdade, buscar o que Paulo vai dizer aqui, ser sadios na fé. Ser sadios na fé. No versículo número 13 está escrito, este testemunho é verdadeiro, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não se ocupem com fábulas, nem mandamento de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para o impuro e descrente nada é puro. E a mente, versículo 15, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles dizem que conhecem a Deus, versículo 16, mas negam por meio dos seus atos, por meio do que eles fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer obra. Nós precisamos discernir o engano que tenta tocar o nosso coração. Vou dar alguns exemplos. Há pessoas que não perdoam e elas dizem que estão em paz. Que alguma pessoa, algum pastor ou algum texto bíblico respaldou a falta de perdão dela. Há pessoas que não oram e não participam
do movimento de oração, e elas dizem que Deus as usa de outra maneira e que elas não precisam ter vida de oração. Há pessoas que não congregam e dizem, eu não congrego, mas a Bíblia também me dá base para isso, e eu conheço pastores que me incentivam. Poderia dar dezenas, centenas de exemplos. O nosso coração é enganoso. Há pessoas vivendo no erro, mas elas se auto-justificam, se auto-enganam. Amados, se a gente quer ter qualidade de vida com Deus, tenha coragem de ser confrontado pela verdade de Deus todos os dias. Tenha coragem de ouvir pessoas que às vezes vão discordar de você, quando você está no auge da sua pseudo-espiritualidade, achando que tudo que você está fazendo está correto. Tenha coragem de ter pessoas que você preste contas, que possam olhar para você e falar, não é esse o caminho. O apóstolo Paulo era assim para Tito, para Timóteo, Tito eram assim para a igreja que eles pastoreavam. Não pessoas que criticam tudo, mas pessoas que avaliam espiritualmente, biblicamente, e procuram andar na verdade. Que o Senhor nos abençoe e que possamos desenvolver uma vida espiritual com qualidade, vida familiar, e vamos ver nos próximos 2 capítulos sobre isso. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor é a verdade, é viva. A palavra do Senhor nos confronta, nos consola, nos edifica, nos corrige, nos santifica. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra nos liberta do nosso egoísmo. A Tua palavra nos liberta, Deus, de toda tendência pecaminosa, que ainda temos que lutar contra ela até o dia da volta do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós e nos livra do engano que vem através de falsas doutrinas, e nos livra do engano que vem do nosso próprio coração. Encha-nos do Espírito Santo, encha-nos do Teu poder, mas encha-nos também da Tua palavra verdadeira, porque o Espírito e a palavra sempre andarão em acordo. Pai, nós oramos por qualidade na nossa vida espiritual, emocional, congregacional, familiar, em nome do Senhor Jesus, e para que o Senhor Jesus seja glorificado.